Muitos já me conhecem, eu sou o Padre Reinaldo, fui pároco nesta paróquia da Sagrada Família de 2001 a 2007. 2008 fui para Campinas, lá fiquei 6 anos na direção de escola e universidade. Depois, em 2014, fui para São Paulo na direção de colégio e universidade. Depois, pela obediência, eu fui para Roma. Por lá fiquei 2 anos, 2015 e 2016, retornei agora faz pouquinho tempo e fui destinado aqui para a Sagrada Família, serei vigário paroquial, ajudarei o Padre Silvio, que é o diretor, o primeiro responsável dessa comunidade. Devo a ele muito respeito, carinho, é um grande irmão e com a sua imensa generosidade me acolheu aqui nessa comunidade, onde fui criado, recebi todos os sacramentos e para mim será um tempo de repouso, né? Depois de anos de tanto trabalho e de estudos. Estarei aqui para atendê-los como um grande irmão. Então, voltei a uma casa que foi minha e que sempre será, porque, como já dizia há pouco tempo, fui criado aqui, meus pais vivem aqui, sou nascido nessa cidade e amo essa paróquia. Então agradeço a oração e a acolhida. Vamos nos ver sempre. E estarei, como disse, disponível para atendê-los no sacramento da reconciliação, naquilo que for preciso, estarei ali pronto para ajudá-los. Gente querida, nós estamos no 2º domingo da Quaresma, o tempo passa bastante veloz e nós bem sabemos que esse tempo ele é favorável, ele é propício para a conversão do nosso coração, lembrando que a conversão ela não acontece uma única vez em nossa vida. Nós bem sabemos que para trabalhar a conversão, a proposta que a Igreja nos convoca, que a palavra nos exorta, que o Papa Francisco também apela, é de viver cada vez mais esse tempo na dedicação da oração, da caridade e do jejum. Isso quando a gente vive de forma prática aquilo que ouvimos do Senhor. 3 palavras-chave para entendermos o contexto da liturgia da palavra de hoje poderá fazer com que a gente volte para casa refletindo sobre aquilo que nós aqui ouvimos. A primeira palavra é chamado, a segunda é liberdade e a terceira é obediência. A primeira leitura nos fala de Abraão e ele teve uma visão de Deus. Ele conversou com o Senhor e Deus disse a ele: olha, deixe a sua casa, o seu pai, a sua família e vá fazer um novo povo. E eu te abençoarei, estarei ao seu lado, porque você será portador da minha palavra. E Abraão não estava distraído. Ele ouviu esse Deus que no amor o chamou e o convocou para essa missão específica. Qual foi a missão de Abraão? Levar a todos o conhecimento de que existe um Deus que está presente em nossa vida, mesmo no sofrimento, no deserto, na escuridão, nas trevas, na falta de comida, de pão e de água, no momento de guerra, existe um Deus que nos salva. E Abraão cumpriu a sua missão. Ele levou a todos esse conhecimento. Levou o conhecimento abençoando a todos aqueles que se abriram a ele, como ele também foi aberto ao chamado de Deus. Portanto, eu penso que essa palavra de Deus que vem do livro do Gênesis nos chama a atenção para a nossa missão. Nós aqui hoje somos convocados a voltar para a nossa casa e iniciar a nossa semana amanhã, levando essa alegria de que existe um Deus que nos salva. E são
tantas as pessoas que no cotidiano, no dia a dia, no contato, seja no trabalho, dentro da sua casa, um telefonema que você atende, um e-mail que você recebe, o Facebook que você utiliza, que você se corresponde todos os dias, a palavra é essa. Porque no mundo em que vivemos, conhecemos muitas pessoas que já fizeram experiência de Deus e durante algum tempo da vida se distanciou desse Deus e ainda condena um Deus que já foi experimentado e vive tristemente, isolada, distante e que necessita de novo desse incentivo, dessa motivação que vem da sua fé. Portanto, a nossa relação com a palavra de Deus deve ser uma relação muito íntima e bastante prática. Essa é a mensagem que nós podemos começar a partir de hoje. Existe um Deus que nos ama, existe um Deus que te ama e que te perdoa, que te aceita como você é, e esse Deus trará a você a salvação. Aí nós chegamos no evangelho de hoje, que é o centro da liturgia. Nós bem sabemos, conhecemos essa passagem, que geralmente ela é escutada nesse período quaresmal, ou mesmo na festa da transfiguração do Senhor. Jesus chama 3 dos seus discípulos. Humanamente falando, alguns teólogos afirmam que Jesus escolhe os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e os convida para um passeio. E esse passeio se dá na montanha. Montanha, monte, lugar alto, biblicamente significa lugar da revelação. E ali Jesus se revela, Jesus se transfigura na frente dos seus 3 discípulos. Isso para dizer que passo a passo, domingo a domingo, nesse tempo quaresmal, nós vamos cada vez mais tendo a consciência de que Jesus tinha realmente uma missão a ser cumprida, e a cumpriu. Na semana passada ele foi tentado no deserto, mas ele foi forte. O diabo não conhecia a pessoa de Jesus, o seu poderio, e ele disse: não, vai embora daqui. E nessa semana Jesus se transfigura para os seus discípulos, e teologicamente assim se entende o significado da transfiguração. A transfiguração é a antecipação da glorificação de Jesus. Ou seja, Jesus sabia da sua morte e sabia da sua ressurreição. Portanto, ele quis que os seus discípulos entendessem qual era a sua missão. Qual seria a missão do Messias? A cruz, a morte humilhante, sangue derramado, mas depois a ressurreição, a vida eterna. Veste branca, luz, claridade, são sinais da ressurreição. Nós hoje conseguimos entender, os discípulos não compreenderam, tiveram medo, e o medo foi maior quando viram uma nuvem que falava: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele tem a vos dizer. E Jesus conversava com Moisés e com Elias. Moisés simbolizava toda a lei do Antigo Testamento. Elias representava todo o anúncio de todos os profetas do Antigo Testamento. E ali eles ficam maravilhados, a ponto de dizer: vamos construir aqui 3 tendas. Pedro não sabia o que estava falando. Ele estava encantado com aquilo que viu. E depois do encantamento veio o medo. Mas Jesus, tão logo, depois de ter sido transfigurado porque Deus assim quis, Jesus faz o convite: não, vamos descer. Já chegou o momento, porque Jesus já tinha passado a sua mensagem. É preciso que vocês creiam na transfiguração.
Eles não entendiam como dizia há pouco. E eles descem felizes e Jesus diz: não contem a ninguém, porque ainda não chegou a hora. A hora era a morte. Portanto, gente, hoje, com esse evangelho, como eu dizia, das 3 palavras-chave, para a gente poder trazer para a nossa vida, Jesus está nesse tempo nos chamando mais uma vez à conversão. A primeira atitude é escutar. Escutando é ter a certeza de que é importante obedecê-lo, de segui-lo até o fim, porque a nossa caminhada, ela está iniciando. Para a gente poder fazer a experiência da transfiguração, nós precisamos fazer a experiência da escuta da palavra e receber a Santa Eucaristia. Santo Papa João Paulo II dizia que a condição primeira para poder fazer a experiência da ressurreição é receber a Eucaristia. Portanto, convido a todos que, na liberdade, que nesse período de Quaresma, vocês rezem o ato de contrição. Todos os dias, memorizem essas palavras e se empenhem para fazer uma boa e significativa confissão, para que a gente possa ressuscitar com Jesus na Páscoa, na festa maior da nossa igreja, que tão logo chegará às portas do nosso coração. Façamos essa experiência, gente. Nos empenhemos a começar por hoje, a viver esse caminho, porque Jesus nos garante isso. A única certeza que nós temos é que daqui partiremos, morreremos, e o nosso desejo deve ser esse: eu quero ir para o céu, eu quero a ressurreição, porque como dizia a canção tão belamente cantada, lá está o meu tesouro, lá será um lugar que não há mais choro, porque lá é o lugar da salvação. Podemos cantar novamente esse trechinho e a gente vai rezando rapidamente, pensando um pouquinho nessas palavras, aquecendo o nosso coração, para que a gente possa realmente ter essa certeza de que Jesus nos chama, que nós devemos estar atentos. Muitas vezes somos distraídos, mas quando ouvirmos esse chamado, na liberdade e não na obrigatoriedade, nós queremos dar um sim ao Senhor, como disse Abraão, os seus discípulos. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.